Vamos aqui te dar algumas dicas com relação ao inverno, né? Chegou aí o inverno, já esfriou. O inverno entra dia 21 de junho, não é isso, Rodrigo? Creio que sim. Mas, não é? O frio já está aí. Hoje mesmo, eu estava contando aqui no programa que a minha filha mais nova, a Mariana, já amanheceu com febre, né? Mudou o clima, muda muita coisa, muda também a nossa saúde, enfim. Eu estou recebendo aqui o nosso convidado, né? O nosso querido Dr. Rômulo. Ele é É tão difícil de falar, né, gente? Deixa eu ler. Otorrinolaringologista. Eu acho que é o maior nome, né, na ciência. É otorrino. E aí, é tão complicado como, né, as doenças do inverno. E é por isso que nós vamos falar aqui sobre algumas dicas especiais para as mamães aí em casa, para começar a se cuidar, tá bom? A gente já começa falando daqueles casacos lá que são guardados, né? Saiu do inverno, começou a primavera, verão, a gente já começa a guardar os nossos casacos. Pelo menos lá em casa é assim. Eu pego tudo, dobro direitinho, ponho na sacolinha plástica e guardo lá. Fica lá, guardado, né? Porque depois eu precisar novamente, aí fica lá em casa, guardado, os cobertores também, enfim. Chegou o inverno, a gente vai lá, tira tudo de volta, né? Os casacos, as cobertas e vai para o uso. Mas antes disso, o que é preciso fazer? Doutor Rômulo, bom dia. Bom dia, Disse. Tudo bem? Antes do uso aí dos casacos e da coberta, o que tem que ser feito, doutor? O que precisa ser feito é arejar bastante os casacos e as cobertas, né? Deixar ao sol pelo menos por um dia, e para que o sol ele tenha um efeito anti-ácaro, né? E antifúngico, né? Ele tira os elementos que causam alergia, que favorece também infecções virais e bacterianas. Então, é interessante que se tire e se exponha ao sol. E isso seja feito de uma maneira rotineira durante todo o inverno. E, além disso, evitar que os agasalhos e cobertores sejam de lã ou de tecido muito rugoso, né? Então, lã não é interessante? Não é interessante. Nem a lã acrílica, né, que se comenta como antialérgica, também não é interessante. Então, o interessante seria realmente que os cobertores fossem lisos, né, tipo edredom, e os agasalhos fossem de materiais sintéticos que aquecem e que não acumulam no seu tecido elementos que são prejudiciais à saúde. Ok. É preciso lavar antes de usar? Ou não necessariamente? Só colocando no sol, igual você disse, aí, tá tudo bem? Não há necessidade de lavar. Se está limpinho, guardadinho? Se está limpinho, guardadinho, é só pôr ao sol. Mas o importante é o tecido não ser rugoso. Ok. Você passar a mão e sentir que está uma aspereza é um tecido impróprio. O ideal são tecidos lisos, né? Que você passa a mão e não sente nenhuma aspereza. Quais são as pessoas mais propensas às doenças respiratórias, doutor? Nós temos que dividir as doenças respiratórias em três grandes grupos, né? O grupo mais comum nessa época é o grupo das alergias. Depois nós temos o grupo das infecções virais, que são os resfriados e as gripes. É aquilo que a gente sempre escuta, né? Quando a gente vai no médico, o que meu filho tem? Virose. E aí é muito comum. Aí ele fala, meu Deus, é virose. Parece que é só esse o diagnóstico que tem lá. A gente chega no consultório e pergunta, e aí, o que é? Uma virose. Virose. Mas é muito comum. E o terceiro grupo, um pouco menos raro, mas mais grave, são as infecções bacterianas, né? Que são as pneumonias, as sinusites, as amidalites bacterianas. Então, nesse período de inverno, as infecções, os quadros de alergia são muito comuns. E o grupo que está mais propenso a desenvolver esses problemas são as crianças mais jovens e os idosos, que são a faixa etária que mais acomete devido nas crianças o sistema imunológico ainda não está plenamente desenvolvido e nos idosos esse sistema imunológico já está apresentando algum tipo de falhas, algum tipo de funcionamento deficiente. Agora, tem crescido muito o número de pessoas alérgicas também, não é? Foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa no começo do século passado em que diagnosticou-se que em torno de 10% da população apresentava algum tipo de alergia. 100 anos depois, eles fizeram a mesma pesquisa no começo desse século agora, do 21,
e nós estamos com quase 30% da população com algum tipo de alergia. Foi a entidade nosológica, quer dizer, foi o problema de saúde que mais cresceu no século. Ou seja, nós estamos criando um mundo que a gente não consegue viver dentro dele, entendeu? As mudanças do nosso meio de vida, tapetes, cortinas, detergentes, produtos de limpeza, produtos de perfumaria, quer dizer, tudo isso está criando um ambiente em que nós temos dificuldade de conviver. Agora, esse tempo então é mais, né, propenso às alergias e algumas atenções precisam acontecer dentro de casa, né? Se a criança é alérgica, como a gente viu aí nessa matéria, não é? Tem que estar bem atento, principalmente agora nessa estação, né, que se aproxima. Igual um tapete como esse, jamais pode ter no quarto de uma criança alérgica, não é isso? Então, como nós sabemos que praticamente 1/3 da população é alérgica, nós devemos fazer uma mudança nos nossos hábitos cotidianos dentro de casa. Porque mulher gosta de tapete, né, doutor? Para decorar, para ficar bonito, a gente gosta de tapete. Cortina, tapetinho, um monte de móvelzinho. Cortina, né, para combinar com o quarto das crianças, então, não é? Então é assim, é muito comum nas crianças a gente fazer aquele quarto conjugado, que tem cama, criado mudo, já emendando na escrivaninha, no computador, um beliche. Isso é péssimo, viu, gente? Não é ideal. As mamães que me desculpem, porque a gente vai nessas lojas e quer ver aquelas coisas cheias de televisão, computador, tudo no quarto. O quarto de uma pessoa alérgica tem que ser extremamente simples. É a cama e o guarda-roupa. Então, vocês guardem 2 coisas, cama e guarda-roupa. Não pode ter 3. Não pode ter televisão, não pode ter computador, não pode ter estante, não pode ter prateleira, não pode ter escrivaninha para estudo, não pode ter lugar para guardar livro. Quarto não é sala de jogos, não é sala de brinquedos, não é lugar para assistir, não é lan house para ver cair em computador. Quarto é para dormir. O dia que vocês fizerem 60 anos, 20 anos desses, vocês vão ter passado dentro do seu quarto. Então, o quarto tem que ser um templo, é uma caminha e o guarda-roupa. O máximo é isso a ser feito. Todo o resto é fora do quarto. Não fiquem entulhando coisas dentro do quarto das crianças. É muito bonito decorar, pôr um monte de móvelzinho. Não façam isso, principalmente se seus filhos forem alérgicos. Então, é um pedido que a gente faz às mamães que gostam de enfeitar os quartinhos. Quadros, cortinas, não ponham nada disso nos quartos, principalmente das crianças alérgicas. Doutor, tem uma perguntinha aqui da Bárbara da Silva, ela é da Bahia, disse que tem asma e nessa época ela sofre muito e o médico passou para ela a vacina H1N1 e H1N2. Aí ela pergunta se é preciso tomar. Aí uma outra pergunta, as pessoas alérgicas, elas entram no grupo de risco para receber a vacina antigripe e precisa tomar essa vacina antigripe? Excelente pergunta. Nós achamos o seguinte, as pessoas que têm um problema, principalmente com asma, é extremamente interessante que tomem a vacina, porque esse vírus, o H1N1 ou H1N2, o novo surgindo agora, eles são extremamente, a gente chama de tropismo, eles têm uma atração pelo tecido respiratório. E se a pessoa já apresenta um problema nesse tecido, esse vírus vai ter uma ação deletéria, ou seja, um estrago extremamente grande, pondo em risco a vida dessas pessoas. Então, as pessoas asmáticas são extremamente recomendável que elas se vacinem contra esses vírus. Da mesma forma que os idosos e as crianças que nós já comentamos, devido ao sistema imunológico apresentar qualquer tipo de alteração. Então, a resposta é sim, faça a vacina. Agora, se eu tenho alergia, o meu filho vai ter também? Existe um fator hereditário, um fator familiar, de que há uma forte tendência genética de se passar de geração para geração essa tendência alérgica. Então, pais alérgicos, a chance de ter filho alérgico é muito grande. Então, as mamães que estão grávidas ou que têm nenê pequeno, ou ela ou seu esposo são alérgicos, já tratem da casa desde já. Não espere o nenê ficar doente para começar o tratamento, pelo menos o controle ambiental.
da casa, que é justamente usar produtos de limpeza à base de álcool e água apenas, não comprar esses produtos cheirosos que deixam a casa com cheirinho disso, daquilo, de flor, de maçã, de não sei do que. Não comprem esses produtos nos supermercados, viu? Todas as mamães adoram essas coisas. Limpeza não tem cheiro. O que tem cheiro são produtos derivados do petróleo, da formação de benzeno, que são prejudiciais ao sistema respiratório. Amaciantes de roupa são péssimos. Produtos de sabões em pó que são muito cheirosos, não utilizem. Cheiro não faz bem para quem tem alergia. Mas infelizmente, né, a nossa indústria não entendeu bem isso, né? Porque para a gente achar um sabão neutro ou um amaciante neutro, a gente não acha em qualquer mercado, né? Então as mães têm que ficar atenta a isso, né? Nós temos uma linha à base de sabão de coco que é neutro. Então tem vários produtos que vocês procurem sabão neutro à base de coco. O de coco é mais fácil. É o melhor e é suficiente. Vocês lembram que as crianças, a gente lá... que fralda é do meu tempo, não é de vocês. Vocês são todas fraldas descartáveis. Mas aquelas fraldinhas eram todas lavadas, ou a roupinha de criança era lavada com sabão de coco, porque é neutro e não causa alergia na pele das crianças. Agora, doutor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que é muito boa, mas o nosso tempo não nos acompanha, né? Quais são umas dicas, então? A gente já deu várias dicas, mas o que mais, né, a gente pode fazer? Às vezes, a gente escuta a mãe dizendo assim também, cuidado com esses excessos com as crianças, porque ficar com muito excesso também, você pode acabar fazendo a sua criança ser protegida demais, né? Isso é verdade? Não é? Não, isso é um mito, viu? Proteja as suas crianças, viu? A verdade é essa. Porque hoje em dia nós temos uma longevidade do ser humano. O ser humano em 100 anos partiu de uma idade média de 45 para 72. Isso em 100 anos. Devido ao fato de a gente cuidar melhor das pessoas, da medicina preventiva. Então, previna as doenças, cuide de sua casa, deixe o sol entrar em casa, tire as cortinas, tire os tapetes, simplifiquem os móveis, o mobiliário, deixe haver uma ventilação maior. À noite não precisa deixar nada aberto porque esfria, mas durante o dia, enquanto tiver sol, o sol é nosso amigo, é nosso aliado. Deixa ele entrar na sua casa. Lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias. Às vezes a gente ouve dizer que não é legal, mas é bom. É uma excelente forma de prevenção. Isso para todos, mesmo os que não são alérgicos. A higiene nasal com soro fisiológico, ela faz com que os elementos que nós comentamos, vírus, bactérias e antígenos, que são aqueles que causam alergia, sejam removidos rapidamente da mucosa nasal. A gente costuma associar o seguinte: a limpeza do dente, a higiene dental tem que ser acompanhada da higiene nasal. Sempre que escovar o seu dente ou o dentinho de seus filhos, lavem o seu nariz ou lavem o nariz das crianças com soro fisiológico. Agora, cuidado com o soro também, né? O soro ele tem uma validade de 5 a 7 dias. Uma vez aberto, ele é o meio de cultura para fungos e bactérias. E tem que ficar sempre na geladeira depois que abre? Na geladeira ele dura mais tempo. Tá. Mas se não ficar na geladeira, depois de 5 dias tem que ser trocado. Ok. Olha, são algumas dicas aí que eu tenho certeza que ajuda sim, viu? O Dr. Rômulo está sempre dando essas dicas pra gente, né? Com relação a cheiro, tapete, enfim. Eu acho que vai ajudar bastante aí em casa, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua presença e até a próxima, se Deus quiser.